Ó, vamos começar a análise por YouTube, que foi que você pediu em primeiro lugar, tá certo? Primeiro a gente olha o semanal, mas dá uma atenção também ao mensal. O mensal ele tem uma grande estrutura que vem lá de 2016 até 19, né, no ponto do Covid. Ele perde o topo, desaba e ele para mais ou menos, se você traçar um fibo aqui, ele para no 23. Dá para a gente fazer um teste aqui. Ó. Pega um fibo daqui e joga lá em cima. Ele parou no 23 dessa estrutura. Então, ok, muito grande, não precisa tudo isso, só para a gente entender que ele está trabalhando dentro da estrutura macro, bem macro do mensal, ele está trabalhando um filé aqui, afunilando dentro de um grande triângulo. Tá? Então vamos para o semanal. Semanal você tem um traçado estratégico, né? A gente costuma pegar 180 candles, né? E ver se ele está com certeza de topo ou certeza de fundo. O último pivô rompido foi o pivô de alta desse ponto aqui, nesse W, né? Que ele fez o 23. Então, zero, a minha certeza de fundo, eu joguei ele no primeiro pivô. Ao invés de jogar no zigue-zague, eu joguei no primeiro pivô para poder entender o que ele está fazendo. Ele está comprimido aqui dentro desse caixote, ó, entre o 7,6 e o 23. E se você olhar 7,6, 23, o 23, coincidentemente, é no 23 e 38. 7,6 lá no 30 e 96. Você percebe que ele está na metade, né? Então, para um swing longo, a gente está literalmente no meio do caminho, sem muito viés para acontecer, tá bom? Então, o último movimento contundente que nós tivemos no semanal foi o rompimento desse W, ele fez fundo duplo aqui em cima do nível de 23, bateu lá no 7,6, né? Ele já tinha vindo do 7,6, está tentando voltar lá nesse ponto do 7,6, que é um 61 desse traçado que eu vou explicar para você, que eu fiz ele no diário, tá bom? Então vamos lá para o diário. O diário fez três montanhas aqui, né? Ou fez o ombro, cabeça, ombro. Não chegou a tocar no 23. Eu pego essa última pernada porque eu tive rompimento de topo anterior, tá vendo? Era um topo, ele vem de topo duplo anterior, ele tem um topo mais baixo aqui que ele conseguiu vencer e ele deu uma esticada, né? Foi no ponto do início do ano, tá? Ele fechou um gap grande que tinha aqui, um gap de barra no semanal, que eu coloquei para a gente poder ter noção. No que ele fechou esse imbalance aqui, ó, o comprador que estava preso nessa barra aqui, ele acabou realizando lucro nesse ponto aqui, e ele está observando porque eu tenho uma zona de comprador, principalmente pelo rompimento desse topo anterior, nessa região do 23, é uma região interessante para compra. O problema aqui é o 60 minutos. 60 minutos, ele está em tendência de baixa, ele está em zigue-zague de baixa, tá vendo? Esse fundo foi rompido, eu já tenho um fundo e já tenho um topo, ó, referência à marcação, confirmação nos 60 minutos. Então, eu tenho já um topo mais baixo que o topo anterior. Eu preciso que um gatilho seja, eu tenho equal low aqui, né? Eu tenho dois fundos idênticos que foi rompido, ou seja, ele fez um spring aqui, tá certo? Ele entrou na liquidez desses dois fundos. O interessante seria que ele, neste Fair Value Gap aqui, ó, nesse imbalance aqui, ele segurasse nesse 23 para tentar buscar esse primeiro ponto de liquidez aqui, e esse amarelo é um imbalance, é um Fair Value Gap do semanal. É muito pequeno, mas ele chama atenção por conta do imbalance que eu deixei ali. Ó. Se você jogar no semanal, você vai ver ele. Tá vendo? É a mínima desse candle aqui contra a máxima desse. Então você tira o candle do meio e você vê um gap que chama atenção nesse momento. Tá? Então o que, que a gente espera aqui? Uma compra de reversão no 23, tem um sinal claro de compra aí, porém, a gente tem que esperar ou 60 minutos ou 15 minutos já mostrar uma
compra. Por exemplo, nesse ponto aqui, ele está me dando uma compra porque ele já tem fundo mais alto que fundo anterior. Tá vendo? Então, o interessante seria que ele rompesse esse primeiro ponto aqui, porque se você olhar na tabela de tendência, ele entra em tendência lateral porque ele tem topos descendentes e fundos ascendentes. Ele está num triângulo aqui. Já os 60 minutos continua em tendência de baixa, o diário continua em tendência de baixa, então os tempos maiores em tendência de baixa. O que nós poderíamos fazer nesse ponto aqui é uma operação extremamente agressiva com um stop aqui embaixo de 1,80 para tomar pelo menos 3,80, 4, perdão, 4% de gain se vai do 23 ao 7,5. Tá ok?